Então hoje, dia 30 de agosto, a liturgia nos traz no Evangelho um pedido e um alerta de Cristo para todos nós, dizendo: vigiai, porque vocês não sabem o dia e a hora que o Senhor virá. Em outras palavras, assim o Senhor quer nos alertar para viver intensamente cada dia como se fosse o primeiro, o único, o último dia. Não perder o foco do que nós abraçamos, não perder o zelo pelo que prometemos ao Senhor e estar pronto para este encontro. Tem uma passagem que eu li uma vez no livro de Dom Bosco, que ele contava sobre Sávio, né? Um menino muito santo, São Domingos Sávio. Ele, quando era pequeno, uma vez jogando bola com as outras crianças, a professora de catequese chamou eles e perguntou a cada um: o que você faria se nesse instante Jesus voltasse? O que você ia fazer? Como você gostaria de estar? E aí um diz: eu ia correr para o confessionário para me confessar e me preparar para o encontro com o Senhor. Outro disse: eu ia correr rezar o terço, porque eu não rezei o terço ainda hoje, preciso estar pronto. E assim foram, cada um falando o que faria se naquele momento do futebol deles Jesus voltasse. Quando perguntam para Domingos Sávio, ele diz assim: pergunta, o que você faria? E ele fala: eu continuaria jogando bola, porque eu estou pronto, não estou fazendo nada errado, estou pronto para esse encontro. Então isso nos chama a atenção para uma alma que tem a vida diante de Deus, não diante dos homens, não diante das pessoas. Que o mais importante é ter uma vida reta diante de Deus, a busca da santidade de verdade, com nossas limitações, com nossas quedas, com nossas fraquezas, nossas misérias, mas continuar caminhando. Essa semana eu estava conversando com um missionário e também hoje conversando com a irmã Maria, diz que o mais difícil do cristianismo é exercer a misericórdia consigo mesmo. É o mais difícil. Que a alma amiga de Deus, aquele que está bem próximo de Deus, consegue exercer a misericórdia até com uma certa facilidade com os outros. Mas quando ele é aquele que precisa da misericórdia, geralmente não nos tratamos com esta misericórdia de Deus. Nós achamos que se Jesus aparecer agora, então eu preciso correr para fazer alguma coisa que eu não fiz, então eu vejo minha vida muito distante de Deus por causa de minhas fraquezas. E Domingos Sávio ali, ele via que Deus o amava apesar das suas fraquezas. Deus o amava como ele era. Ele tinha vida diante de Deus. Deus sabia o esforço que ele estava fazendo para ser melhor. Não era perfeito, mas estava tentando ser. Então, o Senhor nos convida a olhar também para a nossa própria vida com misericórdia. Aquelas vezes que nós já estamos tanto tempo de caminhada, né? E às vezes caímos, nos sentimos fracos, temos vergonha de olhar nosso reflexo no espelho. E dizemos: nossa, cara, você é fundador da comunidade, você não tem vergonha na cara, né? E nós nos condenamos. Mas é aí que entra a graça do Espírito Santo para ouvir a voz de Deus, que nos ama, que sabe de nossas fraquezas e sabe do esforço feito, e sabe do adversário que nós estamos enfrentando e o que nós somos capazes de resistir a esse adversário. Isso é importante também. É
É igual quando eu era lutador, às vezes, a gente via lutas que o meu aluno não ia ganhar. Mas eu falava para ele que eu dava todas as dicas para que ele ganhasse. Mas eu sabia que o adversário dele era melhor, mais experiente, mais técnico. Mas eu não queria que ele se assustasse com isso. Então eu incentivava a ir. E ele ia, às vezes, e perdia. Mas fez uma luta muito boa, fez todo o esforço dele. Ele perdeu e voltou meio, te desapontei? Não. Você fez melhor do que eu pensei. É que o adversário era forte. Ele estava mais bem preparado que você. Também na nossa vida nós passamos por momentos assim. Às vezes Deus nos permite lutar com adversários mais preparados, mas para que a gente exercite o combate, para que a gente mostre a luta, a obediência. Nós tentamos, apanhamos, mas lutamos, né? Perdi essa, não precisa ficar com vergonha. Decepcionei a Deus porque não venci. Não. Santo Egídio dizia, ele contando, eu já contei isso algumas vezes, mas cabe nessa pregação, principalmente para aqueles que estão vendo pelo YouTube. Santo Egídio, um dos primeiros frades de São Francisco, ele contou uma vez uma parábola assim, que um rei mandou 2 súditos lutarem contra seu inimigo. Para um deles, o rei deu todas as armas de ataque e de defesa para lutar contra o inimigo do rei. E para o outro, o rei o mandou nu, sem nada, sem arma para se defender e nem para atacar. Os 2 foram, os 2 lutaram, um venceu, o outro tomou uma surra. Os 2 voltaram ao rei e o rei tratou e deu mais benefícios àquele que perdeu a luta, porque ele foi valente, mesmo sem ter capacidades, armas para vencer aquele combate. Ele lutou bravamente em obediência ao rei contra aquele inimigo do rei. Se lascou, né? Não, apanhou, se machucou, voltou. O outro também fez certo, mas o outro tinha já as armas para aquilo. E isso também é importante na nossa vida, para a gente olhar ao nosso redor. Quando nós vencemos algumas lutas que o nosso irmão não vence, é porque para nós Deus deu as armas para vencer. Para ele, talvez Deus esteja permitindo lutar sem elas, sem as mesmas armas. Isso nos dá também a compaixão de entender o passo mais lento de um, as dificuldades maiores de um do que do outro. Às vezes a pessoa fala, mas eu consigo jejuar, eu consigo fazer penitência, eu consigo adorar 3 horas de joelho, eu consigo isso, consigo aquilo. Como que esse fulano aí não consegue dar 10 minutos de joelho, não consegue fazer nada? Mas ele está tentando fazer, porque ele está lutando às vezes, sem armas, mas em obediência a Deus, em obediência à sua voz, lançarei as redes, não foi assim? Então, em obediência, ele vai para o combate, apanha, às vezes passa vergonha na frente de todo mundo, mas foi lutar. Então, aquele que lutou e venceu com as armas, não deve criticar aquele que lutou e perdeu. Só deve receber crítica aquele que não lutou, o que não obedeceu, o que não tentou, que é o servo mau e preguiçoso, que Jesus diz. O servo mau e preguiçoso, você nem tentou nada, rapaz. Ficou, não acreditou naquilo, não tentou lutar, não tentou vencer, não tentou combater meu inimigo. E uma outra coisa que esse evangelho nos traz sobre a vigilância. A vigilância não é uma vigilância apenas contra o pecado. É importante a gente prestar atenção nisso. Às vezes a gente acha que a vigilância, aquele servo que está preparado para a vinda do Senhor, não é uma vigilância apenas contra o pecado. Também contra o pecado, mas não apenas contra o pecado. Mas uma vigilância também contra o homem antigo, a mulher antiga, contra
o nosso passado que vem bater na nossa porta, aqueles antigos sonhos, aqueles antigos planos, aquela vida antiga, e que nem é pecado, mas não é a vida que eu quis. Então, essa vigilância também devemos ter. A oração de hoje, a oração do dia, diz assim, ó: Senhor, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Então, na instabilidade desse mundo, vigiar para que o nosso coração não queira essas alegrias passageiras, não queira esses prazeres passageiros, mas que o nosso coração pedir a Deus todo dia que a gente ame as leis de Deus e que a gente saiba colocar nosso coração em Deus, saiba onde colocamos a nossa esperança e estamos prontos para esse encontro com o Senhor. Se o Senhor nos encontrasse hoje aqui, que vai nos encontrar na Eucaristia, mas se hoje fosse o último dia da nossa vida, como o seu coração estaria diante de Deus? Você exerceria misericórdia com você mesmo? No livro Diálogo de Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, Deus Pai fala para ela que a falta de confiança na misericórdia de Deus é que leva muitas almas ao inferno. A alma se lança ao inferno porque olha para si mesmo, vê seus pecados, vê suas fraquezas e se autocondena. Está no livro Diálogo de Santa Catarina de Sena, Deus Pai falando para ela. E ela que é doutora da igreja, esses ensinamentos é de acordo com a doutrina da igreja. Então a alma se condena. Então hoje, diante de Deus, nós seríamos capazes de se abrir à misericórdia de Deus e agir com misericórdia conosco, como diz na historinha que eu contei sobre São Domingos Sábio, da vida dele. Eu estou aqui, estava jogando bola, estou meio suado, mas o Senhor chegou, estou aqui, estou varrendo a capela, estou aqui, estou arrumando um portão, estou arrumando um carro, estou pintando a parede, estou lavando louça, o Senhor chegou. Misericórdia, olhar alegre para Jesus. Eu lembro um colega meu que disse que uma vez ele sofreu um acidente de moto, e ele disse que bem naqueles dias ele estava meio afastado de Deus. Ele estava se sentindo réu do inferno, sabe? Abandonado por Deus, estava numa vida que ele não se perdoava. Mas ele disse que de repente ele sofreu um acidente de moto e a moto rodou no ar assim. E ele disse que ele teve poucos segundos, mas naqueles poucos segundos ele disse que falou para Jesus: foi mal, Jesus. Me desculpa, me acolhe, né? Foi mal. Como alguém que conversa com um amigo. Ele não morreu, né? Senão não tinha me contado, né? Sarou, tá aí, né? Então, nossa amizade com Jesus, a nossa vigilância é uma vigilância de amigos, não uma vigilância escrupulosa, metódica, farisaica, de cumprimento de um monte de norma e um monte de coisa, mas uma vigilância eucarística, de um amigo, daquele que é meu amigo. Eu imagino, quando o Senhor nos chamar, nós não vamos ver lá no céu outro Deus, senão esse que nós olhamos todo dia. O nosso amigo, que convive com a gente, sabe nossas limitações, não preciso me fantasiar diante dele, ele sabe quem eu sou, né? Essa amizade que é preciso ser cultivada, é isso que é vigilância, cultivar a amizade com Jesus, cultivar, porque daí na hora que ele vier, eu recebo o meu amigo, eu não estou recebendo um juiz tirano que vai vir me julgar, eu recebo o meu amigo, aquele que eu olho todo dia, que eu choro, que às vezes reclamo, resmungo, estou ali, ele sabe, é o meu amigo que eu vou encontrar. Então que essa vigilância eucarística, essa vigilância diante do nosso amigo Jesus, seja o carro-chefe da nossa vida. E
que nos leve a cada dia ter confiança que Deus conta conosco, que Deus nos ama e do jeito que somos. Eu estava conversando, para terminar, acho que eu quero contar mais isso. Estava conversando com o Juliano essa semana, a gente estava almoçando num bar, aí chegou um irmão de rua ali, bem na hora que nós estávamos almoçando antes de ontem. Pedi, ele sentou com a gente para almoçar. E eu falava para o Juliano, olha só que responsabilidade nós temos. Deus confia na gente. Ele mandou o rapaz aqui, por que ele veio direto na nossa mesa? Nós não estamos, eu não estava, roupa de serralheiro, tudo, e o Juliano também, o Dani, nós não estávamos com a roupa marrom da missão. Mas o Senhor acredita, é como se Jesus falasse, vai ali nesses meus amigos aqui, eles não vão te decepcionar. Então, cultivar essa amizade com Jesus é o que deve reger o coração de um missionário. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.